Olá! Nessa nossa análise, vamos mergulhar num conceito profundo. O que é, de fato, a liturgia? A proposta aqui é expandir nossa visão, saindo da ideia de um ritual confinado a um espaço para uma experiência que abrange a vida inteira. Para começar, vamos direto na raiz da palavra. Culto vem do latim colere, que significa literalmente cultivar. Olha que interessante. A imagem original não é a de um templo, mas a de um agricultor cuidando do solo, preparando a terra para que ela possa dar frutos. Analogia poderosa. O culto, em sua essência, é esse trabalho de preparar o coração para Deus. E essa origem da palavra já nos lança uma pergunta fundamental. O que seria, então, cultivar uma vida inteira dedicada a esse culto? Isso muda a perspectiva, né? Deixa de ser sobre apenas frequentar um lugar e passa a ser sobre nutrir ativamente uma vida de devoção. Para a gente entender melhor essa ideia de cultivo, vale a pena dar um passo atrás e olhar como o próprio lugar de adoração evoluiu ao longo da história. A gente vê aqui uma progressão muito clara. Começa com o tabernáculo, aquela tenda móvel no deserto, depois evolui para o Templo de Salomão, uma estrutura grandiosa e fixa, e por fim, com o Novo Testamento, o conceito se transforma radicalmente. O templo passa a ser o próprio povo de Deus, uma comunidade espiritual. E o que chama muita atenção, especialmente no tabernáculo, é o nível de detalhe que Deus estabeleceu. Cada parte, desde o pátio externo até a Arca da Aliança no lugar mais sagrado, tudo tinha um propósito, um significado. Isso mostra a seriedade e a importância que era dada à estrutura da adoração. Bom, esse contexto histórico é a base, mas a teologia por trás disso revela uma estrutura ainda mais profunda para uma vida litúrgica completa. Uma vida que se sustenta sobre três pilares essenciais. E aqui está o ponto-chave da nossa conversa. O verdadeiro culto, na perspectiva bíblica, não é uma atividade isolada. Ele é, na verdade, uma integração, um equilíbrio entre adoração, serviço e santidade. Vamos analisar cada um desses pilares para entender como eles se conectam. O primeiro pilar, a adoração, é talvez o mais familiar. É o que geralmente vem à mente quando se fala em culto. São os atos coletivos de louvor, as orações, a reverência, tudo aquilo que acontece na comunidade e que expressa nossa relação vertical com Deus. Agora vamos para o segundo pilar, e é aqui que o conceito começa a se expandir de uma maneira muito prática. O serviço é o culto em movimento, a fé que extravasa as quatro paredes da igreja. E isso nos leva a uma questão que é, no mínimo, provocadora. Será que o nosso trabalho, o nosso serviço à sociedade, pode ser de fato um ato de culto? A resposta que o Antigo Testamento nos dá, através do exemplo dos levitas, é um sonoro sim. As tarefas deles iam muito além das cerimônias do templo. Eles eram, na prática, a infraestrutura social de Israel. Cuidavam da nação. Olhando para essa comparação, fica evidente. As funções dos levitas, como inspecionar a saúde pública, julgar causas e garantir direitos, eram uma forma concreta de culto. Um culto que se traduzia em justiça, saúde e bem-estar para toda a comunidade. É um modelo que, francamente, continua incrivelmente atual. E chegamos ao terceiro pilar, a santidade. Pense nela como a ponte que conecta a nossa devoção interna com as nossas ações no mundo. É o que dá integridade e autenticidade a todo o resto. É importante entender que a santificação não é um evento pontual que acontece uma única vez. Não, é um processo, algo que dura a vida toda. É um contínuo ser separado do pecado para ser dedicado ao serviço de Deus. E aqui está o equilíbrio delicado, mas essencial da vida santa. Por um lado, somos chamados a ser separados do mundo, ou seja, a nos afastar da corrupção e de tudo o que desvirtua. Por outro, somos enviados ao mundo para servir, para promover a justiça, para sermos um reflexo do caráter de Deus na sociedade. Não é uma fuga, mas um engajamento com propósito. Bem, depois de explorar esses três pilares, como a gente une tudo isso? Qual a grande conclusão que podemos tirar? A liturgia integral é exatamente isso, a união perfeita desses três elementos. A adoração alimenta a nossa relação vertical, o serviço expressa essa fé na horizontal, no cuidado com as pessoas, e a santidade é o que garante que essas duas dimensões sejam puras e íntegras. Não se trata de escolher um ou outro. A vida de culto autêntica é a integração dos três. E para a gente terminar, fica a reflexão.
como essa compreensão do culto como cultivo, serviço e santidade transforma a ideia de ir ao culto aos domingos em algo muito maior, em viver em culto todos os dias da semana. Fica aí o pensamento.